Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, seja bem-vindo à TV Petrópolis. Hoje, na nossa pauta, claro, a ciência, a tecnologia e inovação, vamos conversar com o secretário José Loyola Bechara, de Nova Friburgo, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Seja bem-vindo à TV Petrópolis. Hoje vamos entrevistar José Loyola Bechara, que é secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior de Nova Friburgo. Bechara, Loyola, né? Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. É um prazer ter aqui com a gente, né? É um prazer enorme ter sido convidado, né, para falar um pouquinho aí sobre o que a gente vem fazendo aí na cidade. Tá? Obrigado, Márcio, pelo convite. Loyola, deixa eu te apresentar. Você é graduado em Administração pela UF, com pós-graduado em Tecnologia e Segurança de Redes e Computadores pela Universidade de Estácio de Sá. Foi coordenador e professor do curso de Administração na Universidade de Estácio de Sá. Foi professor também da Estácio nos cursos de Analista de Sistemas. Hoje, também trabalhou na Fundação Getúlio Vargas como analista de sistemas, depois coordenador de Tecnologia da Informação. Na UERJ, em Nova Friburgo, atualmente é analista de sistemas, cedido para a Prefeitura de Nova Friburgo, para ocupar o cargo de secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante Superior. Na Prefeitura foi também subsecretário de Gestão Pedagógica, no período em que implantou o ensino remoto durante a pandemia. E essa é a nossa primeira pergunta, porque a questão da pandemia afetou todo mundo, todas as cidades, e um dos pontos que mais assim sofreu impacto foi a educação básica, porque a gente sabe que na educação básica, no ensino fundamental, a criançada precisa de muito contato físico, diferente da universidade, do ensino médio, que se permite um pouco mais o ensino à distância sem muito prejuízo. E aí, Loyola, secretário Loyola, como é que ficou essa questão da educação básica em Nova Friburgo? Como é que vocês superaram esse problema durante a pandemia? Bom, a gente está indo agora para a segunda festa junina, né? A gente passou pela segunda festa junina remota, né? É algo assim realmente difícil. A gente, né, alguns anos atrás, a gente imaginar que isso pudesse acontecer, né? As crianças acabam ficando né, ansiosas para chegar à festa junina, para poderem se fantasiar, dançar quadrilha, né, todo mundo se encontrando, se aglomerando, né, e a gente já vai para a segunda nessa modalidade, né, nesse formato, né. Eu tenho um sobrinho que ele se fantasiava, ficava na frente da webcam vendo os amigos, né, e eu acho que realmente assim, a gente ainda vai ter muita consequência com relação a isso. Porém, era o que a gente podia fazer, né? Então, assim, esse período realmente foi um desafio gigante, tá? Eu diria aí que foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu estava subsecretário de Ciência e Tecnologia, né, junto com o Marcelo Verli, que ele até já participou aqui do seu programa, né? E ele como secretário, eu como secretário, em junho nós fomos chamados para sair da Secretaria de Ciência e Tecnologia para ir para Secretaria de Educação, né? E justamente para colocar esse ensino remoto. Anteriormente, o secretário anterior, ele tinha criado um site de conteúdo, e até com realmente conteúdo que estava sendo bastante elogiado, porém tinha alguns problemas que, por exemplo, não poderia computar como período letivo, né? Porque não registrava a participação de alunos, né? Então, nós fomos chamados justamente para implementar. E realmente foi um desafio gigante, porque
A rede municipal, ela tem assim algumas deficiências que dificultaram ainda mais, né, com relação em comparação com a rede privada. A gente teve que, em paralelo ao ensino, vamos dizer assim, ao ensino digital, né, seja síncrono ou assíncrono, a gente teve também que criar apostilas, né, criar apostilas com conteúdo impresso para poder distribuir para as crianças. Mas, assim, apesar de que a gente não conseguiria atingir 100% dos alunos no formato digital, eu acho assim, eu me via, né, até como, apesar de eu ter migrado para a Secretaria de Educação, eu me vejo muito como ciência, tecnologia e inovação. Então, assim, eu queria aproveitar essa oportunidade para, mesmo que eu só conseguisse atingir uma parte dos alunos, eu acho mesmo assim seria importante. Eu acho que esses alunos que a gente conseguiria atingir, a gente iria tocar para o resto da vida, né? Eles seriam influenciados por esse momento aí para o resto da vida deles, né? Então, assim, mesmo não atingindo 100%, eu vi como essencial, importantíssimo para a formação dessas crianças atingidas, né? Esse contato, né, com o ensino remoto. Principalmente nós, né, que não estamos na capital, né, você também, né, eu vejo que esses alunos eles precisam se acostumar muito com essa parte de ensino remoto. Primeiro, porque eu vejo que é um pouco que inevitável, né? É um caminho meio que sem volta, não 100% digital, né? Mas principalmente para crianças, como você falou. Mas eu vejo que principalmente para, por exemplo, pós-graduação, cada vez mais vai haver a necessidade né, de pessoas estudarem, fazerem cursos de pós-graduação no formato remoto, né? Porque é difícil interiorizar esses cursos e é caro e complicado você ficar se deslocando para capitais para poder fazer alguns cursos que não existem no interior, né? Então eu vejo que cada vez mais o ensino remoto funciona como se fosse um complemento, né, do presencial. Então, assim, eu vejo que as pessoas que não têm muito hábito, já tive isso com pessoa próxima, que não estava acostumado, foi fazer um curso de ensino à distância e não tinha aquela disciplina, né, de entrar periodicamente para estudar o conteúdo. Então, assim, eu acho que esse período realmente foi um período que, apesar de toda a tragédia, infelizmente, né, inclusive eu perdi pessoas próximas, mas eu acho que é um legado que ficou e eu acho que a gente tem, inclusive, que brigar para que algumas coisas continuem pós-pandemia, né? Eu acho que, por exemplo, durante esse período, eu cheguei a tentar, foi um período curto, né? A gente ficou só um semestre como as aulas estavam paradas, foi muito, vamos dizer assim, corrido, né? Foi muito apertado o nosso tempo, mas eu gostaria de ter conseguido implantar algumas coisas que eu não cheguei não deu tempo, né? Mas eu espero que daqui para frente isso passe a acontecer, né? Por exemplo, aulas como se fossem aulões, né, na rede pública, que os alunos que não tivessem computadores, eles poderiam ir às escolas para usar os laboratórios para assistir no contraturno algumas aulas de reforço, né? Então, assim, eu acho que você somar esse meio digital, né, para a gente poder reforçar o aluno, eu acho que isso tem que ficar e isso pode acontecer e isso tem um custo relativamente barato do que você simplesmente deixar, assim, apagar, né, tudo isso aí que a gente viveu sem tirar nenhuma vantagem. Existem até algumas instituições que oferecem já conteúdos, né, para acesso digital, inclusive até de forma gratuita, que basta o município fazer um termo aí de cooperação, que eles fornecem o material todo já de acordo com a BNCC. Então, assim, os municípios que eles não deixarem municípios e estados, né, que não deixarem tudo isso aí que a gente viveu ser esquecido, eu acho que os municípios e estados vão ter um salto de qualidade na educação bastante grande. Tenho certeza disso. Secretário,
Eu acho essa experiência de Nova Friburgo é muito interessante. Um dos pontos que eu vejo assim como maior dificuldade de superar é justamente o professor. Como é que foi essa mudança de mentalidade do professor da educação básica para o ensino à distância? Se houve algum momento presencial, como é que foi essa relação, primeiro da gestão do professor e segundo dessa questão híbrida do presencial com a distância? Como é que vocês trataram essa questão? No semestre passado, né, no ano passado, né, quando eu estava à frente da subsecretaria pedagógica, foi totalmente 100% online. E realmente foi um desafio, porque, na verdade, a gente nem chama, né, de ensino à distância propriamente dito, né, porque para o ensino à distância existe toda uma metodologia que nem houve tempo, né, assim, preparo prévio para a gente poder realmente chamar de ensino à distância, né. O que a gente fez, na verdade, foi um ensino remoto. E os professores, eles não estavam, assim, preparados, na verdade, ninguém, né, estava preparado. Todo mundo achou que a gente ia para casa durante 15 dias e ia voltar à vida normal, né. Ninguém estava preparado para ficar esse tempo todo. Então, assim, eu diria que houve também uma necessidade enorme de um trabalho psicológico, né, com os professores, muita conversa com coordenadores, para os coordenadores conversarem com os professores. Vou até dar um exemplo rápido aqui. Com relação à parte impressa, né, a parte do material impresso, havia assim, o desejo, né, dos professores de cada um continuar produzindo o seu próprio material para ser entregue nas casas das crianças. Só que a questão de logística tornaria isso completamente impossível, inviável, né? A apostila que um professor fez para uma criança numa ponta da cidade iria parar numa outra ponta da cidade com certeza, né? Porque a logística seria bastante complicada. Então, assim, até o trabalho de convencimento dos professores trabalharem em conjunto para a construção de uma apostila única já demandou bastante conversa, bastante diálogo, né? A gente precisou mostrar para os professores que eles estariam ali, né, preparando o material para os alunos deles, só que não individualmente, né, em conjunto. Mas os professores poderiam influenciar na apostila final que seria entregue na mão do aluno, né? Então, assim, esse envolvimento realmente esse trabalho psicológico realmente foi importantíssimo, né? Fora situações assim, né, de que às vezes o professor entrava em situação de pânico, né, porque realmente houve por diversas pessoas assim alguns momentos assim, né, eu diria que todos nós, né, em algum momento assim de descontrole um pouco maior assim, psicológico, né. Então a gente precisou realmente de muita empatia, muita conversa com os professores e inclusive, né, acredito que você, nós já estamos acostumados com tecnologia, né, com o uso da tecnologia no dia a dia. Mas muita gente tem um bloqueio, né? Simplesmente tem um bloqueio, não gosta, não se adapta ao uso de computador, né? A gente fala alguma coisa, a pessoa pega um papel e escreve, anota no papel, né? Eu, por exemplo, se eu anotar em papel, eu perco o papel e depois não adianta nada. Eu tenho que, no mínimo, anotar no papel e depois tirar uma foto, né? Mas, então, assim, até esse trabalho também para as pessoas não ficarem com receio do uso do computador, não ficarem com medo que a tecnologia ela pode servir, na verdade, para a gente ter né, facilitar o nosso dia a dia e não dificultar o nosso dia a dia, né? A gente teve que ter muita conversa também para isso. E eu vejo assim que realmente a gente teve avanço. Muita gente, muitos professores começaram a produzir pequenos vídeos, né, e disponibilizar para os alunos, por iniciativa própria, inclusive. Então, assim, eu acho que esse momento está sendo assim bastante interessante para isso. Agora, está acontecendo um fato curioso que, inclusive, está dificultando, eu acho, assim, o uso da tecnologia, o aprendizado, para que principalmente o brasileiro, talvez no resto do mundo também, pare de ser apenas usuário e passe a ser desenvolvedor também, né? Desenvolver tecnologia, não só consumir tecnologia, que é o grande nosso desafio, né? Eu diria assim que quando eu comecei a dar aula há 23, 24, já perdi até a conta quantos anos atrás, eu pedia para os alunos levantarem a mão quem tinha computador em casa.
um ou outro levantava a mão. Uma grande parte não tinha computador em casa. Hoje, se você chegar numa sala de aula e pedir para levantar a mão quem tem computador em casa, eu acredito que poucos levantem a mão de novo. Né? Fez uma curva, né? As pessoas começaram a comprar computadores, notebooks e tal, e com o avanço do celular, acabou isso regredindo bastante. Né? Eu tive algumas iniciativas aí na Secretaria de Educação de ensinar programação para criança. E qual era a dificuldade? A dificuldade era com que, quando as crianças chegassem em casa, elas sentassem pelo menos um notebook para poder exercitar. As pessoas hoje só compram celular, só tem celular. E celular é um dispositivo que ele é muito bom para você consumir tecnologia, né, para você usar, mas ele é muito complicado, ele não permite muito você desenvolver, criar tecnologia. Né? A maioria das ferramentas para desenvolvimento de aplicativos e tal, você precisa ter um notebook, você precisa ter um computador. Então, assim, esse momento, apesar da gente ter muita gente conectada no Brasil, as pessoas elas estão assim, basicamente só consumindo, e eu creio que um dos motivos que acabam influenciando isso é justamente a criança não ter acesso a um computador ou a um notebook, ter só celular. E a criança acaba se habituando a só consumir tecnologia, não desenvolver. Acaba limitando muito. Secretário, a gente ia conversar aqui sobre o ambiente de inovação de Nova Friburgo, mas essa questão da educação acaba envolvendo a gente de tal maneira que assim, é muito legal. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com a pauta sobre o ambiente de inovação em Nova Friburgo. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Estamos de volta ao programa Ciência em Movimento. Seja bem-vindo à TV Petrópolis. Hoje, no nosso programa, estamos entrevistando o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, José Loyola Bechara. A nossa pauta hoje era, na verdade, sobre o ambiente de inovação de Nova Friburgo, mas uma das perguntinhas iniciais era sobre a experiência da educação básica durante a pandemia do ano passado e esse ano também, na cidade. E aí, você sabe, quando a gente fala de educação, a gente fala pra caramba, né? Não tem como a gente não tratar de um tema tão importante quanto a educação, ainda mais nesse tempo de pandemia, ainda mais falando sobre essa experiência exitosa de Nova Friburgo na educação básica, com o ensino, não é a distância, né, secretário? Assim, o destino, o ensino à distância presencial e tentando mobilizar os professores para essa nova realidade. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão da inovação também na reta final do programa. Dá para a gente falar um pouquinho aí sobre o novo código que foi aprovado e como é que está sendo o processo de regulamentação do novo código de Ciência, Tecnologia e Inovação na cidade de Nova Friburgo. Secretário, quais são os caminhos a seguir daqui adiante? Então, até vou contar um pouquinho assim do histórico, né, porque é bastante interessante como é que foi o código foi criado, né? Bem antes de pensar em pandemia, em 2018 ainda, nós começamos um movimento aqui em Nova Friburgo, que a gente batizou de Nova Fri.
E esse movimento, ele começou a agregar instituições pela cidade, né? Que a gente fazer reuniões e começamos a organizar eventos para incentivar a ciência, a tecnologia e a inovação na cidade. Então a gente contou com o envolvimento aí das universidades públicas e privadas aqui em Nova Friburgo, Sebrae, Firjan, vários sindicatos. Então assim, a gente conseguiu realmente envolver, ficou um movimento bastante eclético, né? Pessoas ligadas ao meio ambiente. E chegou um determinado momento, né, principalmente a gente olhando o exemplo, né, de Petrópolis e Teresópolis posteriormente, né, que começaram a construir, né, a lei da inovação na cidade para poder justamente promover, a gente se viu, vamos dizer assim, até na obrigação, né, de acompanhar nossos vizinhos, né, nossas cidades parceiras, para poder também criar a nossa lei de inovação. E, assim, foi bastante interessante porque foi justamente uma criação do coletivo, né? Nós nos dividimos em alguns grupos de trabalho para atacar um grupo que tivesse mais afinidade, tratasse de coisas mais ligadas a meio ambiente e tal, porque a gente acaba esquecendo, às vezes, né, principalmente eu que sou da TI, da tecnologia da informação, às vezes a gente acaba fixando muito que tecnologia não é só tecnologia da informação, né? Eu acabo, automaticamente, eu foco nessa área, assim. Mas, então, foi uma construção coletiva, né? E no final de 2020, acabou sendo aprovada a lei da inovação, né? E esse ano agora a gente está com o desafio de que é justamente tirar do papel, né? A gente realmente colocar acabou virando, sendo uma lei assim tão completa que deixou de ser lei, passou a ser um código, né? Que ele realmente ataca diversos pontos. E agora o nosso passo, a gente está exatamente no momento aí da gente criar o Conselho Municipal de Inovação, né? Eu acho que daí em diante a gente vai começar realmente a construir, ter um grupo realmente trabalhando aí para a gente tirar realmente o código de papel. A gente já criou aí o edital de convocação, nesse momento está com a Procuradoria para fazer a avaliação, né, para ver se não há nenhum problema, para a gente eleger, né, o primeiro Conselho Municipal de Inovação. E aí a gente vai começar a poder realmente, vamos dizer assim, trabalhar mais formalmente. Em paralelo a isso, a gente está em momento de fazer o PPA, né, o Plano Plurianual do município, e eu estou buscando colocar algumas fontes de recurso para a gente ver se a gente consegue, não necessariamente vai acabar a gente conseguindo, né, mas pelo menos a gente tentar ver se a gente coloca já algum recurso, porque eu acho que a gente trabalhar realmente sem recurso nenhum acaba ficando muito difícil, né, porque o código realmente ele abarca diversos pontos, desde do fomento, né, por exemplo, hackathons, etc., né, até a participação realmente até societária numa empresa. Então, realmente é um código bastante completo mesmo, né? Então, a gente está nessa fase de eleição do Conselho Municipal de Inovação. Secretário, estamos chegando no final do programa, né? Queria agradecer muito a tua participação, né? Te rever aí como secretário, Loyola, né? É um prazer muito grande. Eu acho que Nova Friburgo já estava bem encaminhada lá atrás, continua bem encaminhada na área de ciência, tecnologia e inovação, com o Verli, agora contigo. Sucesso para vocês aí, muito sucesso em Nova Fri. Tenho um carinho muito grande pela cidade, eu estive aí várias vezes, adoro Nova Friburgo, e eu vejo assim como uma cidade assim, um modelo muito propositivo para se criar um ambiente aí de inovação vencedor, né? Então, sucesso para vocês aí, tudo de bom, que o código traga aí novas perspectivas para a cidade e que possa, como eu digo assim, transbordar, que a inovação chegue no chão da cidadania, que chegue lá na escola, que chegue lá no hospital, chegue lá no cidadão de Nova Friburgo. Isso é muito importante para todos nós. Sucesso para vocês, eu agradeço mais uma vez sua participação no programa, secretário Loyola, muito obrigado. Eu gostaria de ficar aqui o resto do dia, porque eu tenho ainda, né, nós teríamos ainda muita coisa para conversar, inclusive o incentivo ao código aberto, que eu tenho interesse, né, para envolver desenvolvedores nessa iniciativa também, realmente, mas
infelizmente o nosso tempo é limitado, né? Então, assim, eu gostaria até de um dia voltar para a gente conversar, independente de programa, para a gente bater um papo sobre isso. Vamos marcar sim. Obrigado, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos que nos assistem, um grande abraço. Tchau. Friburgo